milionário fica em pânico após a mendiga negra avisar que seu iate vai explodir horas depois. Marcos, o magnata da tecnologia conhecido por todos, vivia cercado de luxo. Porém, um vazio profundo parecia engolir sua alma. Sua marina, uma joia à beira do mar brasileiro, brilhava sob o sol. Iates imponentes alinhados, festas com gente VIP, champanhe que nunca acabava. No meio de tudo isso, ele ajeitava a gravata ao lado de seu iate, o Orion, uma máquina reluzente que parecia feita para desafiar o oceano e o tempo. Mas não havia brilho no olhar dele, só um peso surdo no peito que não se explicava. Foi quando ela apareceu, Zuri, uma mulher com roupas rasgadas, pele marcada pelo sol e pela vida na rua, se aproximou. Seu olhar era elétrico, penetrante, uma mistura de tristeza e aviso. Marcos congelou. Algo em Zuri parecia estranho, urgente. Ela disse com uma voz rouca: "Seu iate vai explodir daqui a poucas horas." A voz cortou o silêncio como um trovão. As palavras pareciam pouca. Marcos sorriu de lado, desconfiado. "Tá maluca?" perguntou, quase tossindo. Zuri não desviou os olhos e continuou: "Tem uma bomba, ou algo pior. Você vai ver o céu pegando fogo perto do seu nome." O ar gelou, apesar do sol. Pessoas passavam, algumas notavam a cena e cochichavam. Um burburinho estranho começou a fluir, olhos curiosos e duvidosos. Marcos ignorou, convencido de que sua vida estava sob controle. Ele tinha certeza que nada poderia ameaçar aquele mundo de vidro, madeira polida e dinheiro infinito. Preparava-se para a festa que começaria assim que o sol sumisse no horizonte. Vestido impecavelmente, sorriso ensaiado, tudo no lugar certo, nada para faltar. Mas o destino não ia dar trégua. De repente, um acidente de barco desgovernado causou um pequeno tumulto na marina. Ruídos estranhos vieram do Orion, rangidos metálicos, um cheiro forte de combustível queimado. Marcos sentiu o estômago apertar, a garganta seca. O relógio parecia correr mais rápido e cada segundo era uma faca afiada. O tempo começava a andar para trás e, no fundo, ele sabia que o alerta de Zuri não era loucura. No olho dessa tempestade vinha mais confusão. Zuri sussurrou, quase em segredo, que havia um laço entre eles, algo enterrado lá no passado. Uma história de família que ele nunca soube e que poderia virar todo o universo de Marcos de cabeça para baixo. Marcos encarou Zuri, o medo brilhando cada vez mais forte. O coração disparava feito bomba prestes a explodir, enquanto a marina se enchiam de murmúrios e os convidados que começavam a chegar falavam em tom baixo. A pressão subia. Algo sombrio se mexia lá nas sombras, manipulando cada instante com frieza impiedosa. Marcos segurava o T. Salvar a si mesmo, ou salvar Zuri, essa mulher que despertava nele algo raro, uma fagulha de esperança. As chamas se aproximavam, não apenas das tábuas reluzentes do Orion, mas do próprio coração dele. E agora, será que Marcos vai conseguir abrir mão do seu ego? Ou vai deixar tudo se perder na explosão? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Marcos estava preso em um turbilhão emocional, dividido entre seguir o conselho daquela estranha e salvar sua vida, ou ignorar tudo e continuar a festa com os ricos e famosos. Mas enquanto a dúvida consumia sua mente, algo estourou. Um grito ecoou pela marina. Um dos iates ao redor estava pegando fogo. O caos começou. As chamas dançavam, iluminando a noite e refletindo no rosto de Marcos. Ele não conseguia acreditar no que via. A fumaça espessa subia e as pessoas começaram a correr em pânico. A música parou. O mundo que ele conhecia desmoronava ao seu redor, e a única constante era Zuri, que o observava intensamente, quase com um semblante de medo e compaixão. "Olha, o Orion!" alguém gritou. Marcos piscou. A realidade estava distorcida. Os rostos ao seu redor pareciam borrões numa pintura mal feita. Quando virou, o pânico tinha encontrado seu caminho até o seu iate. Ele estava prestes a entrar em pânico, mas então um pressentimento gelou seu sangue. E se o que Zuri disse era verdade? E se o tempo estava se esgotando? "Marcos! Temos que sair!" Zuri o puxou. A urgência na voz dela era palpável. Ele hesitou, mas a pressão do momento era imensa. As chamas do barco incendiado estavam cada vez mais próximas. Ele deu um passo ao lado dela, mas então algo a atingiu no peito. "Zuri!" ele gritou, mas a imagem dela se desvanecia. Ela gemeu, caiu ao chão e sua pele escureceu, como se a vida estivesse escorrendo dela. O olhar dela se entreabriu, um misto de dor e revelação. Marcos, a bomba, a culpa, tudo. Ele se ajoelhou ao seu lado, o coração disparado, enquanto se perguntava como isso poderia acontecer. Enquanto a adrenalina corria, algo mais horripilante começou a se revelar. Ela parecia se transformar diante de seus olhos. A figura dela, uma mendiga perdida e solitária, começou a perder a sua humanidade. E ele percebeu flashes de uma vida que não conhecia. "O que você está dizendo?" A voz dele tremeu. Ele estava em choque. Ela olhou novamente nos olhos dele e, por um breve momento, ele viu o reflexo de alguém que conhecia. "Você é minha irmã." As palavras saíram como um sussurro, mas ecoaram como um trovão em sua mente. O pânico tomou conta enquanto Zuri começava a desmoronar. Irmã? Ele não tinha ideia. Ele só sabia que estava ali para salvar sua vida. E agora, tudo o que pensava que sabia sobre si mesmo e sobre ela estava se desmoronando. Ele a olhou, atordoado, enquanto as chamas do iate se aproximavam de forma rápida. Os convidados estavam em desespero. Gritos e gemidos preencheram o ar. Mas naquele momento, nada importava mais. Ele tinha que entender o que Zuri estava revelando. Uma bomba? Um segredo enterrado? Uma vida inteira de mentiras, e agora tudo estava diante dele. Antes que pudesse articular uma palavra, a cena foi ofuscada por uma explosão monumental. O céu explodiu em um tacho de luz, e o Orion se despedaçou em 1000 pedaços. A onda de calor o atingiu, fazendo-o cambalear para trás. Ele se virou para Zuri, mas ela estava apagando como uma sombra. O pânico dos convidados agora se misturava com um novo terror. Marcos se agarrou a tudo o que podia. Sua mente sobrecarregada de perguntas e a devastação diante de seus olhos. O que havia sido verdadeiro em sua vida? E se Zuri fosse a chave de tudo? O que mais ele não sabia? Mas enquanto ele se esforçava para entender, uma figura familiar surgiu no meio da fumaça. Era um ex-colega de trabalho, carregando um olhar sombrio,
um brilho de sabedoria e uma lâmina letal nas mãos. Você não deveria estar aqui, Marcos. O jogo apenas começou. E então, com um empurrão mortal, tudo o que ele pensava saber desmoronou numa nova avalanche de caos. Marcos ficou paralisado. O ex-colega, Ricardo, com o olhar sombrio e a lâmina brilhante em mãos, parecia ter saído direto de um pesadelo. O jogo apenas começou. A frase reverberou em sua mente, ecoando como um aviso de calamidade iminente. Ao fundo, as chamas da explosão iluminavam o céu, refletindo no terror estampado no rosto das pessoas que corriam pela marina. O caos se espalhava como fogo em palha seca. Ele não tinha ideia do que fazer. A adrenalina pulsava em suas veias. Corpos desesperados passavam por ele, mas toda a sua atenção estava fixada em Zuri, que se contorcia no chão. O momento ainda estava fresco, a revelação devastadora que ela lhe fizera. Você é minha irmã. As palavras dançavam na sua mente como um fantasma, misturando confusão e dor. Irmã? Como isso era possível? Ele não lembrava de nada que indicasse que a mendiga era, de fato, parte de sua família. Marcos! Foca, cara! Gritou Ricardo, e a lâmina em suas mãos reluziu sob a luz das chamas. O olhar dele era intenso, quase predatório. Estamos em perigo real, e você ainda não entendeu. Entender o quê? Marcos respondeu, o medo estancando sua voz. O desespero e a confusão se misturavam numa tempestade. O que está acontecendo, Ricardo? Com um movimento rápido, Ricardo se aproximou, a lâmina apontada para o chão, mas firme nas mãos. É mais profundo do que você imagina. Zuri não é apenas uma mendiga. Você teve uma infância, e seus pais, eles não morreram como você pensa. Eles estavam se escondendo de algo, e ela é a chave. Um turbilhão começou a girar na cabeça de Marcos. De algo? Do quê? Do que você está falando? Ele sentia a pressão da situação. A fumaça preenchia seus pulmões, tornando tudo mais caótico. As chamas cresceram e Zuri parecia estar em agonia. Ele queria ajudá-la, mas cada segundo que passava, o pânico se tornava mais palpável. A multidão gritava. O rugido do fogo dançava como um demônio em busca de almas. Zuri, não! Eu vou te ajudar! Ele começou a se mover em sua direção, mas Ricardo o segurou pelo braço. Pare, se você ajuda, e a verdade vier à tona, todos nós estaremos em perigo. Você tem que fazer uma escolha, Marcos. Salvar a si mesmo ou salvar sua irmã. O destino dela já foi traçado. As palavras de Ricardo cortaram o ar. Era como se um manto negro tivesse sido jogado sobre ele, sufocando qualquer esperança que ainda restasse. O coração de Marcos disparava. Ele nunca havia se sentido tão perdido. Mas, e se o que Ricardo disse fosse verdade? E se sua vida inteira fosse uma mentira? O tempo parecia parar enquanto ele ponderava suas opções. E, nesse momento de hesitação, a realidade o atingiu como um soco no estômago. Zuri estava se desequilibrando. Ele se virou para ela só para ver sua figura se desfazendo como fumaça. Zuri, não! Ele gritou, mas antes que pudesse agir, uma nova explosão irrompeu, separando-os. O fogo consumiu tudo ao redor, e a luz robusta o cegou. Ele foi arremessado de costas, caindo no chão. Um grito ecoou quando ele se virou. Marcos! O clamor de Zuri ficou distante. Ele tentou se levantar, mas o mundo girava. Ele tinha uma decisão a tomar. Ricardo ainda estava ali, a lâmina brilhando, imóvel como uma cobra à espreita. Mas o que estava em jogo ia além dele. As origens de sua vida
O passado que nunca conheceu, tudo começava a se entrelaçar num emaranhado de verdades e mentiras. Eu vou descobrir a verdade, não importa o que custar! Ele se levantou num impulso, a determinação tomando conta dele. Mas conforme ele fez isso, algo chamou sua atenção. Do outro lado da marina, entre as sombras, uma figura se destacou. Era alguém que ele nunca teria esperado ver. Sua mãe, viva, mas com um semblante que parecia carregado de dor. E ela olhava direto para ele. Foi naquele momento que tudo se parece que a realidade cabia num fio. O que mais ele não sabia? Esse tudo que havia ditado sua vida fosse parte de um plano muito maior? As chamas continuavam a dançar e o céu se tornava um inferno. Ele estava prestes a cruzar um limite que mudaria todo o seu destino. Marcos ficou paralisado. O olhar de sua mãe, que ele achava perdida para sempre, o atravessou como uma faca. Era como se o tempo tivesse parado. As chamas atrás dele brilhavam intensamente, mas seu foco estava em ter certeza de que não estava sonhando. Mãe, a palavra mal saiu de seus lábios, mal conseguindo acreditar no que via. O rosto dela estava sujo, castanho de fumaça e dor, mas ainda era inconfundível. Marcos! A voz dela era um sussurro baqueado. Ele queria correr até ela, mas a cena de Suri se desvanecendo em dor o impediu de dar um passo. A verdade, ela começou, mas uma nova explosão interrompeu sua fala, fazendo todos ao redor gritarem e se jogar ao chão. O pânico reinava e Marcos sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? Ele tinha que entender. Marcos! Ricardo gritou, puxando pela mão, e a lâmina reluzia em meio à confusão. Ele olhou para o ex-colega, sentindo a urgência. Precisamos sair agora! Mas a visão de sua mãe congelou seu sangue. Ela tinha machucados visíveis, como se tivesse lutado para chegar até ele. Eles não podem saber que estou aqui. As palavras dela saíram com dificuldade, como se cada sílaba fosse uma batalha. O que tinha acontecido? O que ela sabia que ele não sabia? Quem, mãe? O que você está dizendo? Ele forçou a voz, mas a fumaça tornava tudo ainda mais confuso. As chamas se aproximavam. Você está em perigo. Marcos começou a se mover em direção a ela, mas Ricardo o deteve. Marcos, não! Se você se aproximar, eles vão! Mas Marcos não escutava mais. Ele se lançou em direção à mãe, como se ela fosse a única coisa que importasse. Marcos, por favor! Ela pediu, quase em choro. A verdade pode te destruir. E nesse instante, Marcos não sabia se a voz dela seria uma bênção ou uma maldição. Ele parou a poucos metros. Algo em seus olhos, uma luz de aviso. Ele iria ignorar? A dor e a confusão estavam se acumulando. A verdade sobre o quê? Sobre mim? Sobre Zuri? E antes que ele pudesse continuar, ele viu algo se agitar no canto do olho. A silhueta de uma figura diferente, um outro homem, uma presença sombria que se aproximava rapidamente. Ela está mentindo, Marcos! O homem gritou, sua voz penetrando no caos. Não escute sua mãe. Você não sabe quem ela realmente é. Ele se moveu, revelando um rosto familiar que fez Marcos tremer. Era Carlos, um amigo da família, sempre presente nos momentos bons. Ele estava ali, mas algo estava errado. Olhar em seu rosto era de raiva pura. Carlos, você...
Marcos ficou confuso. Esse homem sempre foi um pilar de apoio. O que você está fazendo? Estou tentando proteger você. Carlos respondió. Se estão subindo, ferviendo. Ela está atrás de você, Marcos. Ela não é sua madre. Ela nunca foi. A revelação caiu como uma bomba. Olhando para a figura da mulher que ele conhecia, o coração dele começou a desmoronar. As chamas ao fundo pareciam dançar de forma frenética, refletindo o tumulto em seu interior. Não, não é verdade, gritou Marcos. Mas as palavras falharam. Ele queria acreditar que a mulher diante dele sempre foi sua mãe. Mas agora, com Carlos afirmando isso, tudo parecia possível. Você precisa escolher. Carlos se aproximou ainda mais. A adrenalina o envolvia. Escolher entre a verdade e a mentira. O que você realmente quer acreditar? Ele segurou o braço de Marcos com força, mas Marcos estava paralisado. O que era real? O que não era? O caos da Marina, os gritos, Zuri se esvaindo em dor, sua mãe, e agora Carlos jogando sombras sobre tudo. Ele olhou para Zuri caída, a vida dela se esgotando. Zuri, eu não posso perder mais ninguém. Mas Zuri, com um último esforço, ergueu a mão ensanguentada para ele. Marcos, escolha a verdade. Comece a luta. Não faça isso, Marcos. Carlos gritou, a voz ecoando com urgência e desespero. Você pode se salvar, não a ouça. Nesse momento, ele realmente soube que tudo estava prestes a mudar. Enquanto as chamas se avolumavam e o tecido da sua realidade se rasgava, ele se viu à beira de um abismo e dentro dele o dilema mais profundo. Quem ele realmente era e o que estava disposto a perder para descobrir a verdade. Era uma escolha insana. E no coração da confusão, a única certeza era o caos que o cercava. O que restava era um eco distante daquilo que ele achava que sabia. E antes que pudesse tomar qualquer decisão, uma nova explosão ressoou, e tudo o que ele conhecia era apagado na luz ofuscante das chamas vorazes. Marcos ficou paralisado. O olhar de sua mãe, que ele achava perdida para sempre, o atravessou como uma faca. Era como se o tempo tivesse parado. As chamas atrás dele brilhavam intensamente, mas seu foco estava em ter certeza de que não estava sonhando. Mãe, a palavra mal saiu de seus lábios, mal conseguindo acreditar no que via. O rosto dela estava sujo, castanho de fumaça e dor, mas ainda era inconfundível. Marcos, a voz dela estava fraca. Ele queria correr até ela, mas a cena de Zuri se desvanecendo em dor o impediu de dar um passo. A verdade. Ela começou, mas uma nova explosão interrompeu sua fala, fazendo todos ao redor gritarem e se jogar ao chão. O pânico reinava, e Marcos sentiu seu coração disparar. O que estava acontecendo? Ele tinha que entender. Marcos! Ricardo gritou, puxando-o pela mão, e a lâmina relucia em meio à confusão. Ele olhou para o ex-colega, sentindo a urgência. Precisamos sair agora! Mas a visão de sua mãe congelou seu sangue. Ela tinha machucados visíveis, como se tivesse lutado para chegar até ele. Eles não podem saber que estou aqui. As palavras dela saíram com dificuldade, como se cada sílaba fosse uma batalha. O que tinha acontecido? O que ela sabia que ele não sabia? Quem, mãe? O que você está dizendo? Ele forçou a voz, mas a fumaça tornava tudo ainda mais confuso. As chamas se aproximavam. Você está em perigo! Marcos começou a se mover em direção a ela, mas Ricardo o deteve. Marcos, não. Se você se aproximar, eles vão. Mas Marcos não escutava mais. Ele se lançou em direção à mãe, como se ela fosse a única coisa que importasse. Marcos, por favor,
Ela pediu, quase em choro. A verdade pode te destruir. E nesse instante, Marcos não sabia se a voz dela seria uma bênção ou uma maldição. Ele parou a poucos metros. Algo em seus olhos, uma luz de aviso. Ele iria ignorar? A dor e a confusão estavam se acumulando. A verdade sobre o quê? Sobre mim? Sobre Zuri? E antes que ele pudesse continuar, uma nova sombra se aproximou, uma figura que ele nunca poderia esquecer. Era seu pai. A visão de seu pai, que ele acreditava estar morto, fez seu coração parar. Pai! As palavras saíram como um sussurro. As memórias de sua infância saltando de volta com uma força avassaladora. Você está vivo? Não, filho, não! O pai de Marcos gritou. Ela não é sua mãe. Essa mulher está atrás de você. Não a escute. O olhar da mãe de Marcos se transformou em desespero enquanto o pai se aproximava. Marcos, você precisa saber a verdade agora. Tudo estava se desmoronando diante dele. O que era real? O que não era? O olhar de sua mãe, a urgência nos gritos do pai, a verdade que parecia escondida em um labirinto de mentiras. Marcos estava no centro de um furacão. As chamas furiosas consumiam a marina e o caos em torno dele se intensificava. Eu sou sua mãe de verdade. Ele só quer te manipular. A mãe gritava, seus olhos implorando. Mas os olhos de seu pai eram frios, determinados. Ela nunca foi o que você pensa. Eles estão atrás de você, Marcos. Sua vida está em perigo. A pressão era insuportável. Zuri estava ali, se desfazendo, e a dor dela se misturava ao caos. Vultos correndo, gritos que ecoavam. O mundo estava em chamas, e ele não sabia em quem confiar. Marcos, pode não haver mais tempo! Ricardo insistiu, puxando-o pelo braço. Escolha agora! Marcos estava dividindo o próprio coração. Ele precisava decidir: a mulher que ele conhecia como sua mãe ou o pai que ele perdeu. As chamas dançavam por toda a marina e uma nova explosão iluminou a cena como um relâmpago. Ele olhou para os dois, a confusão tomando conta dele. Então, de repente, sua mãe e seu pai se encararam. Nos olhos deles havia algo mais, um entendimento profundo e sombrio. E por um breve momento, o que parecia ser uma luta intensa se transformou em algo familiar. Um código. Marcos, é um jogo! Ele ouviu a mãe sussurrar entre gritos e fumaça. Mas que jogo? O que ela queria dizer? O que mais ele não sabia? A última coisa que viu foram os rostos de ambos se distorcendo, mudando. Uma verdade escondida que estava prestes a vir à tona. E antes que pudesse processar tudo, um estrondo ressoou, e o chão sob seus pés cedeu. Marcos caiu, e o mundo que conhecia desmoronou com ele, lançando-o em um vazio desconhecido, onde a única certeza era a escuridão à sua frente e a pergunta que queimava em sua mente. Que verdade ele estava prestes a descobrir? Marcos caiu no chão, a explosão atrás dele. Ele tentou se levantar, a fumaça invadindo seus pulmões, queimando sua garganta. Não fazia ideia de onde sua mãe ou seu pai estavam. O que ele sabia era que a cena se desdobrava diante de seus olhos, como um filme de horror, e o pânico o consumia. Marcos! Ricardo gritou, puxando-o para longe do fogo crescente. Temos que sair agora! A mente dele estava nublada. Olhou para Zuri, que estava ali, ainda viva, mas se desfazendo como um sonho. Zuri, eu não consigo deixá-la! Ele gritou, desesperado, a mão estendida. Ela não é sua irmã! Carlos berrou, sua voz cortando a confusão. Ela está usando você! Cala a boca! Marcos girou.
encarando Carlos, mas o olhar dele estava fixo em Zuri. As chamas cresciam, e a intensa luz refletia no desespero no rosto dela. Foi então que, num instante, tudo pareceu parar. As últimas palavras de Zuri ecoaram em sua mente. Escolha a verdade! E enquanto ele hesitava, uma nova explosão balançou a marina, e uma figura apareceu das sombras. Um homem, alto e com olhar gélido. Ele estava cercado por uma aura ameaçadora, e antes que pudesse pensar, ele avançou. "Pare!" gritou o homem. E então a verdade caiu como um raio. Quando Marcos reconheceu o rosto, seu coração parou. "É você!" A voz dele tremeu, enquanto a lembrança do passado apertava seu peito. "Rock, você está vivo?" Rock, seu ex-melhor amigo, o homem que todos acreditavam ter morrido anos atrás. A confusão se transformou em terror. "Eu sempre estive por aqui, Marcos. Sempre. E você nunca percebeu." Rock sorriu de forma sinistra, um sorriso que ficou congelado na memória de Marcos. "Por que você está aqui? O que você quer?" Marcos ficou paralisado, seu coração disparando. Unir a verdade. Claro. Rock se aproximou, e a tensão no ar era palpável. "Sempre foi você, Marcos. A chave para o que somos. E todo esse tempo você viveu com as mentiras deles." Ele gesticulou para a mãe e o pai, que observavam a cena com olhos de desespero e desconfiança. "Marcos, não confie nele!" Seu pai gritou, a voz dele desprezando a presença de Rock. "Ele está aqui para te manipular." "E você, pai? Sempre mentindo sobre tudo. Quem é você realmente?" Rock deu um passo para frente, desafiador. "Você nunca me deixou em paz. E aqui está seu filho, prestes a cair em sua armadilha." Marcos sentiu como se estivesse em um sonho, ou talvez em um pesadelo. O tempo parecia fluir de maneira diferente, com tudo ao seu redor se desmoronando enquanto ele tentava juntar as peças. "Marcos, a verdade é que você é parte de algo muito maior." Rock continuou, a intensidade na sua voz crescente. "E aqueles que fundaram sua família não são quem você pensa. Você sempre teve um destino. E enquanto eles tentam impedir isso, a única forma de te proteger é você, com a bomba." O T-Rock disse apertou o peito de Marcos. "Bomba? Ele não entendia. O que você está falando? Você pensou que tudo isso era um acidente? Que Zuri era apenas uma estranha na rua? Não. Tudo foi planejado para te manter afastado da sua verdadeira herança." O semblante de Rock era intenso, os olhos brilhando com uma determinação que Marcos nunca havia visto antes. Enquanto os ecos das palavras de Rock preenchiam a cena, um sussurro no vento trouxe a verdade que ele sempre ignorou. Lembrou-se das noites sem dormir, das perguntas sem respostas sobre sua família. O que mais? O que mais você escondeu? O que você fará, Marcos? Rock deu um passo mais perto, a tensão fazendo o ar vibrar. Escolha agora. Lado de quem você estará? Os que sempre mentiram, ou aqueles que tentam te despertar para a verdade? E assim, no momento mais intenso da vida dele, Marcos sentiu que todas as decisões estariam conectadas em um fio vermelho que ligava seu passado ao presente. Mas enquanto ele se preparava para fazer sua escolha, o chão continuava a tremer sob os seus pés. E um morro grito estourou da multidão. Era Zuri, cravada no caos, com um olhar desesperado. "Marcos, a bomba!" Escolha! E com isso uma nova explosão iluminou o céu. E ele percebeu, não era apenas a explosão de um iate,
Mas tudo em sua vida estava prestes a explodir em uma nova verdade, uma revelação que mudaria tudo. A pergunta ecoou: quem ele realmente era? E a resposta estava desaparecendo entre as chamas. Marcos ficou paralisado. Uma nova explosão iluminou o céu e o medo tomou conta dele. A fumaça dos destroços se misturava ao desespero da cena. Ele olhou para Zuri, seu coração pesado. A bomba! Escolha! As palavras dela se repetiam em sua mente. A verdade estava mais próxima do que jamais estivera. O que ele fazia? Ele não poderia perder mais ninguém. O que você está dizendo, Zuri? Ele gritou, enquanto as chamas criavam sombras dançantes. O calor era intenso, quase sufocante. Que bomba! Marcos, Zuri baixou, sua voz se apagando. A dor em seu rosto era clara. Ele queria correr até ela, mas a lembrança da mente de Rock estava fresca como o corte mais profundo. A maré de confusão começou a engoli-lo. Fique longe dela, Rock gritou, seus olhos fixos em Zuri. Ela não é o que você pensa. E no fundo do coração, Marcos sentiu que podia acreditar nele. Uma parte dele sempre desconfiou, mas precisaria de provas, de um porquê. E então, tudo mudou. Em meio a chamas e ao caos, a multidão em pânico se dividiu e uma figura familiar surgiu. Era sua mãe, mas não a mulher que ele conhecia. Tinha algo diferente, uma aura de poder maligno. Marcos, escute! A voz dela tinha um tom hipnotizante, um misto de amor e uma ordem. Ele não sabia por quê, mas uma onda de trevas o envolvia. Eu sempre estive aqui para te proteger. A imagem de sua mãe desmoronou em sua mente. A dor de Zuri se tornava cada vez mais intensa e ele não sabia o que fazer. Essa mulher não é sua mãe. Ela é uma impostora, uma agente da mentira. Rock disparou, a raiva lhe dando força. Os gritos ao redor aumentavam e o desespero estava ao seu redor como uma tempestade. E então, a verdade mais chocante surgiu. Se você me deixar para trás, vai fazer o que eles querem. Você não sabe como a sua história é importante. A voz de sua mãe soava como se estivesse controlando tudo. O olhar dela falava de segredos enterrados em um passado obscuro. Um profundo desespero tomou conta de Marcos. A figura da mulher diante dele havia mudado. Não, não pode ser. Ele olhou para Zuri. E você? O que você escondeu? Você tem que escolher. Zuri estava desesperada. Mas você precisa saber que o que sua mãe quer não é o que parece. A bomba é você. Suas palavras eram como facadas. A ideia de que ele poderia ser algum tipo de arma, algo que poderia destruir tudo ao seu redor. O pânico estampado em seu rosto era inegável. Marcos, a bomba! Rock gritou. Você deve decidir o que fazer com isso. O olhar de desespero e convicção de Rock parecia realçar cada momento da verdade que estava surgindo. Mas o que ele saberia? O que isso significava? Eu sou a sua mãe, a mulher exigiu, se aproximando. O fogo atrás dela parecia dar mais vida às suas palavras, como se ela estivesse usando o calor e o caos a seu favor. Se você não me obedecer, sua irmã vai pagar o preço. A voz dela ecoou com um profundo poder, uma ameaça disfarçada de amor. Marcos sentiu o coração gelar. Zuri, quem você realmente é? E nesse momento, tudo que ele acreditava conhecê-lo foi jogado ao chão. Ele lutou para entender.
As chamas dançavam e a multidão ao redor parecia assistir, como se cada um estivesse vivendo seu próprio pesadelo. Com uma explosão brutal, tudo ao seu redor se estremeceu mais uma vez. Metálicos estilhaços voaram pelo ar, como se a verdade estivesse sendo arremessada em sua cara. As sombras das pessoas se alongavam e o tempo parecia parar, enquanto olhos curiosos se fixavam nele. Zuri, você me deixou preso em uma mentira? O desespero do momento fez seu coração disparar. Um grito distante se perdeu entre os ruídos, mas uma coisa era clara: seu mundo nunca mais seria o mesmo. Entre a súplica e a traição, uma nova escolha se delineava. E uma nova explosão prometia não apenas destruir o que conhecia, mas revelar a verdadeira essência da luta que estava prestes a começar. O que mais ele ainda não sabia? Marcos ficou paralisado. Uma nova explosão iluminou o céu e o medo tomou conta dele. A fumaça densa açoitava seu rosto. Ele olhou para Zuri, seu coração pesado. A bomba! Escolha! As palavras dela ecoavam e seu significado se tornava cada vez mais aterrador. O calor das chamas deixou sua pele ardendo. Como ele podia tomar essa decisão? Zuri, a voz dele estava trêmula. O que você quer dizer com isso? Ele não sabia para onde olhar. Sua mãe tinha um olhar hipnotizante, como se estivesse tentando se conectar com ele de alguma forma, enquanto Rocky se aproximava com um sorriso sombrio no rosto. Marcos, você tem que ouvir. A bomba. Zuri se arrastava, cada movimento feito com esforço. Ele queria alcançá-la, mas as chamas dançavam entre eles, tornando tudo mais difícil. Você pode ser a chave para tudo, mas isso significa abrir mão do que acredita ser verdade. O chão tremeu novamente. O eco das explosões fez o coração de Marcos disparar. Mas foi então que tudo tomou um giro inesperado. Um grito estrondoso rasgou o caos e uma sombra alta tomou a sua visão. Um homem, encapuzado, surgiu do meio da fumaça e, sem aviso, lançou um objeto na direção de Zuri. Um estalo ensurdecedor ecoou. Não! Marcos bradou, enquanto o objeto atingiu Zuri em cheio. Ela caiu, o corpo se contorcendo, e a cena diante dele se tornou um borrão de dor e horror. Marcos! A mãe dele gritou, mas as palavras dela eram como vento forte e ineficazes. A visão de Zuri se desfazia diante de seus olhos. A verdade está prestes a se revelar. Marcos se sentiu paralisado. O tempo parecia escorregar entre seus dedos. Zuri, não! O que foi isso? Ele se lançou em direção a ela, mas o homem encapuzado já estava desaparecendo no tumulto. O choque de um novo traidor na história revirou tudo o que ele acreditava. Essa era a verdade que eu temia. Rocky gritou, os olhos arregalados, encarando Marcos. Ela sempre esteve no meio de tudo isso. Mas como assim? Zuri havia tentado ajudá-lo. E agora estava caindo sob a pressão de uma nova revelação devastadora. As palavras de Rocky ecoavam, e cada uma parecia cortar como uma faca. Marcos se agachou ao lado de Zuri, que gemia, tentando encontrar ar. O que você fez com ela? Ele não conseguia entender. O homem encapuzado penetrava no centro de um pesadelo, arrastando todos para a escuridão. Ela não é o que você pensa. Rocky insistiu novamente, o tom dele tornando-se mais frenético. Ela estava usando você como uma peça para algo muito maior. A bomba é mais do que você imagina. As palavras dele reverberavam.
e Marcos sentiu um frio na espinha. O céu estava pegando fogo, mas toda a atenção dele estava voltada para Zuri, cujas forças estavam se esvaindo. O que você tem a ver com tudo isso? Ele olhou para Rock, que tinha uma expressão dura. Marcos queria acreditar que Zuri não era apenas um objeto a ser manipulado, mas a imagem dela agora era uma tela de dor e confusão. O cabelo desgrenhado, a respiração difícil, e aqueles olhos que sempre brilharam com uma verdade própria. E então, uma nova explosão ressoou ainda mais perto, e a realidade se curvou. O homem encapuzado apareceu novamente, desta vez próximo o bastante. Chegou a hora de decidir, ele disse, sem emoção. Você pode acabar com tudo isso, ou o caos continuará, até você ser a próxima vítima. Marcos olhou para ele, a raiva pulsando, mas também sentiu uma onda de dúvida. Decidir o quê? E assim, de repente, tudo o que ele conhecia se desfez. O homem retirou o capuz, e Marcos deu um passo atrás, boquiaberto. Era seu pai. A revelação deixou seu coração acelerado. Você? Mas você está morto! Eu nunca estive morto, Marcos. E agora, você precisa entender quem é você de verdade. As respostas estavam sempre diante de você. E Zuri? A expressão do pai de Marcos era fria, como se ele falasse de uma peça de xadrez sendo movida. Uma avalanche de perguntas tomou conta de Marcos. O chão sob seus pés parecia tremer cada vez mais com a força das revelações. Isso mudar tudo, destruir tudo o que ele pensou que sabia. Mas onde estava Zuri? O que acontecerá a ela? E então a dor crescia em seu peito. Inquietante. Marcos teve a sensação horrível de que a cada nova revelação, um novo desastre estava prestes a acontecer. E no caos crescendo à sua volta, com o pânico se espalhando como fogo em palha seca, ele soube no fundo do coração que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que mais estava enterrado sob as cinzas do seu passado? Marcos ficou paralisado. O homem que se revelou como seu pai o encarava com uma intensidade que quase desestabilizava. Mas a confusão em sua mente era mais forte que o choque. Você está vivo? Mas como? O que está acontecendo? A fumaça densa dificultava sua respiração, mas as palavras de Rock ecoavam. A bomba! É você! Marcos! Escute seu pai! Ele mentiu para você! Zuri, no chão, convulsionava enquanto tentava adverti-lo, mas suas palavras estavam se perdendo na confusão. Ele a ignorou, pois precisava entender o que estava acontecendo. Eu não sei o que acreditar. Sua voz tremia enquanto tentava juntar as peças. O fogo ao fundo se intensificava e os rostos das pessoas ao redor estavam distorcidos, misturados em gritos e desespero. Você é a nossa chave, Marcos, o pai insistiu, os olhos fixos nele. Todo esse tempo eles tentaram te proteger das verdades sobre sua família. Que verdades? Ele estava prestes a enlouquecer, a vertigem do caos girando em sua mente. O fato de seu pai estar ali vivíssimo lançava suas expectativas do chão. O que mais havia escondido? E de repente, uma nova explosão estourou, iluminando a cena com uma luz ofuscante. O calor o envolveu como um abraço indesejado. Ele se virou tentando proteger os olhos, mas a visão que se seguiu cortou seu coração. Uma figura emergiu das profundezas da fumaça, arrastando algo. Marcos!
Eu não tenho muito tempo. Era sua mãe, mas não era a mesma mulher que ele conhecia. O olhar dela estava em frenesim, uma mistura desesperada de medo e determinação. A verdade está sendo revelada agora. Antes que pudesse responder, a figura que ela arrastava se mostrou. Era alguém que ele juraria nunca ver novamente. Carlos! As palavras saíram como um sussurro. Seu velho amigo estava caindo, ensanguentado e desorientado, claramente ferido. A vida dele é a chave. A mãe dele gritou, e ao mesmo tempo, uma tonalidade de pânico na voz a fez parecer menos uma mãe e mais uma estranha. Marcos sentiu um nó na garganta ao ouvir essas palavras, e um golpe de dor atravessou seu peito. Mas antes que pudesse processar, Carlos se virou, olhando diretamente para ele. Marcos, a verdade, eles estão manipulando você. O que você não sabe é que a bomba está dentro de você, mas não da maneira que imaginamos. A gravidade das palavras dele fez o mundo ao redor parecer um lugar mais frio. Como assim? Marcos questionou, o desespero crescendo. O que você está dizendo? Os nossos pais haviam um segredo oculto entre vocês. Carlos tentou se levantar, mas a dor o forçou a ficar no chão. As mentiras estão se desdobrando, e a explosão pode ser mais do que você imagina. Nesse momento, o caos ao redor se intensificou. Um grupo de pessoas em pânico correu, e as chamas ficaram ainda mais próximas. Precisamos sair daqui! Ricardo, o ex-colega de trabalho, gritou, puxando Marcos pela mão. Mas a visão da mãe dele, com um olhar de desespero, ainda o prendia. Marcos, você precisa fazer uma escolha. A bomba pode ser a chance de tudo se desdobrar e não acabar com sua vida. O que mais a mulher estava escondendo? O que realmente aconteceu entre eles? E então, a bomba! Uma verdadeira carga emocional explodiu no coração dele. Com seu corpo tremendo, a conexão ao que seus amigos lutavam para lhe revelar parecia insuportável. A verdade não era apenas uma escolha, era uma questão de vida ou morte. Carlos, você é meu amigo! Você sabe melhor do que ninguém o que está em jogo? Marcos disse, tentando se manter firme. Estava na beira do abismo, uma escolha entre a vida e a explosão. E, antes que ele pudesse espelhar mais uma palavra, o chão tremeu fortemente e outra parte da marina desabou. Marcos gritou enquanto a estrutura se destruiu à sua volta. O olhar entre ele, sua mãe e Carlos se transformou em um eco eterno de desespero e revelação. O pânico tomou conta de tudo. Ele se virou para a saída, mas uma imagem se formou no fundo da sua visão. O homem encapuzado, deslizando entre a fumaça, e o semblante dele, mais uma vez, se desdobrando em algo que ele nunca poderia imaginar. Você é seu próprio destino, Marcos. A voz ressoava na escuridão. Ele não sabia se estava fugindo ou correndo em direção a uma explosão invisível. E a dúvida se instalou. Quem ele realmente era? E quais seriam as consequências daquela explosão? Marcos estava em um mar de confusão e dor. O ambiente em chamas refletia o tumulto dentro dele. Cada explosão pulsava como um coração acelerado. E o peso das revelações estava prestes a quebrá-lo. Zuri! Ele gritou correndo em direção a ela enquanto seu passado e suas memórias colidiam. Mas a visão dela se apagava sob a fumaça, como uma borboleta fugindo da luz. Marcos, não! O grito de sua mãe cortou o ar, desesperado, mas ele não poderia ficar parado. O olhar de Zuri, agonizante, clamava por ajuda, enquanto Carlos sangrava ao fundo.
Os fragmentos de suas vidas estavam sendo transformados em cinzas. Eu vou te salvar, Zuri! Ele estava quase lá, mas as chamas rugiam como uma besta faminta, ameaçando devorar tudo ao redor. Então, uma onda de dor atravessou o peito dele quando Carlos gritou: Marcos, não a ajude! Se você fizer isso, todos nós estaremos perdidos. Ele hesitou, coração debatendo-se entre o amor e a razão. O que podia fazer? Liberdade ou responsabilidade? A verdade sobre quem somos, sussurrou sua mãe, a voz envolta em um manto de dor. E está todo em jogo agora. E foi um instante de clareza que tudo se conectou. Ele percebeu que a única maneira de proteger Zuri e a si mesmo era encarar a verdade numa luta que sangrava pelas raízes de sua existência. Eu sou parte dessa história, murmura, quase um devaneio. Ele olhou para a mãe, depois para o pai e, por fim, para Zuri. E então, o homem encapuçado surgiu novamente. Uma presença ameaçadora. Marcos, a escolha é sua! Com um movimento rápido, pressionou um botão em um pequeno dispositivo. Uma luz vermelha começou a brilhar e uma contagem regressiva estrondosa ecoou. Eu sei o que escolher. Ele gritou. A verdade! E em um ato desesperado, correu na direção de Zuri, segurando sua mão. Um poder crescia dentro dele. Um laço, uma conexão que disparava sentidos que ele nunca soube que possuía. E no calor daquele momento, um clarão iluminou o céu e todos os segredos começaram a emergir das sombras. Vai explodir! Carlos bradou. Mas ele não parou. A bomba não estava em seu corpo. Era a explosão de conhecimento, de amor, de tudo o que ele aprendeu até ali. Um sacrifício que uniu as vidas dele e de Zuri. E assim, tudo desmoronou. Eles estavam cercados por luz, e uma verdade ecoou. Nós somos mais do que eles pensaram. Nós somos a família que eles tentaram separar. E juntos, eles romperam as correntes que os prendiam. Um mar de luz os envolveu, e a realidade pareceu mudar. Então, naquele momento épico, as chamas se dissiparam em um brilho ofuscante, e a cena se transformou. Ele não sabia onde isso iria levá-los, mas uma coisa era certa, ele e Zuri eram livres. Mas e a vida deles depois disso? O que aconteceria com os segredos ainda deixados nas sombras? Essa era a dúvida que ficava. O peso da revelação que as vidas deles se entrelaçavam era apenas o começo. Marcos virou, olhando para o horizonte. Um novo mundo à frente. E em seus olhos, uma chama de esperança. E agora eu preciso fazer um pedido muito importante para você. Se você quer saber o que acontece a seguir, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito o algoritmo. E claro, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. O seu apoio é essencial. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história incrível. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Você não vai querer perder o que está por vir.